Já estamos de volta, 7 horas e mais 21 minutos. Estamos de volta com o nosso Tá na Hora Maranhão e agora começa a nossa resenha com a participação dos jornalistas João Coutrin e Ricardo Marques, que já estão aqui dividindo tela comigo. Sejam bem-vindos, senhores. Olá, vou hoje com mais calma, tranquilidade. Ontem foi meio corrido. Isso. Mas dar boa noite para todos, nossos amigos, telespectadores, pessoal que está acompanhando também na rádio, na internet. Nossa saudação toda especial. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho de todos vocês que nos encontram pela rua, né? Nos ambientes, na Assembleia, na Câmara. Um abraço para todos vocês, nossos amigos, fiéis telespectadores. A gente fica muito feliz, viu, Olavo? Todo dia a gente sempre encontra alguém que elogia o programa, que manda um abraço para ti, para o Ricardo, não é? E, portanto, aqui também o pessoal de Caxias Imperatriz também, que a gente tem uma grande audiência. Falando em Câmara, o Rogério Negão, lá da Câmara, assiste todo dia, acompanha o nosso Tá na Hora. Obrigado, Rogério. E para você, Ricardo Marques, boa noite para ti. Boa noite, Olavo. Boa noite, João. Boa noite aos amigos e amigas, telespectadores, ouvintes, internautas. Em especial aqui um abraço para o Silas Almeida, presidente do PT de Raposa, e também o Adriano Amorim, que é blogueiro. Isso. Os dois estão acompanhando a gente aí. Valeu, pessoal. Pronto, valeu, obrigadão. E você que quiser participar com a gente, 2106-9403 é o número do nosso WhatsApp para você mandar um alô, um recado. Hoje, como o João falou, hoje está mais tranquilo, a gente vai ter um tempo aí para falar com os nossos telespectadores e muitos assuntos, né? O diretor já está lembrando aqui. John, hoje vereadores de São Luís protagonizaram mais uma daquelas cenas que não é bom. Não é bom para o parlamento da capital, né? E nem para os assuntos da cidade. O assunto, aliás, da cidade foi longe. Conseguimos alguns trechos do embate dos vereadores. Vamos conferir. Ele foi julgado por um juiz federal aonde não era o foro correto do seu julgamento. Por isso que foi anulado o seu julgamento e ele foi descondenado. Vereador Jonathan, só um minuto, mas isso... Só para concluir o raciocínio, eu não lhe dei a parte, tá bom? Só um segundo. Não, o teu tempo, inclusive, já terminou, Jonathan. Mas eu que estou aqui na tribuna, eu pedi a fala para a presidente. Aí mas o teu tempo... A senhora simplesmente me interrompe. Não, o teu tempo terminou. Eu quero saber se... A senhora está em direito de que se eu que estou inscrito... Mas já terminou o teu tempo de inscrição em cima da... Senhora presidente... Agora se inscreve e venha para o grande expediente. Não, o teu tem uma ideologia nefasta da esquerda se levantar contra um homem que não cometeu... O absurdo é a gente... Vamos conversar. Eu gostaria de continuar eu gostaria de concluir. O Lula é um Eu gostaria de concluir. O Lula é um descondenado. Eu estou na... Teu sistema... Eu estou inscrito, eu queria... Teu sistema... Vereador descondenado porque o sistema quis. Porque o sistema... A vereadora Flávia... Por bem, botar ele... Respeitar o rito da casa. Deus, a senhora precisa respeitar o rito. Vamos manter a ordem. As imagens da transmissão da Câmara de Vereadores ali ao vivo por meio da internet no YouTube. Eita, John, o negócio pegou fogo e mais uma vez Lula e Bolsonaro foi o assunto. E mais uma vez, Flávia Bertier e Jonathan, do coletivo Nós, são eles dois que protagonizam aí esse embate. O Jonathan, coletivo Nós, que é do PT, e a vereadora Flávia Bertier, que é do PL. Ou seja, a Flávia Bertier é defensora do Bolsonaro e o Jonathan do PT, defensor do Lula. Acho que, se eu não me engano, foi o Jonathan que propôs uma homenagem, não foi isso? Para a Janja? Se eu estiver enganado, foi para a Janja, né? Não sei se foi para a Janja ou para o Lula, eu estou lembrado. Mas propôs uma homenagem... E aí, título, né? Na Câmara foi o título de cidadão para o Lula e a Janja foi uma homenagem na Assembleia. Da Ana do Gás, não é isso? Isso. Inclusive, gerou contestações, porque pelo regimento da Câmara teria que ter residência ou ter morado em São Luís. Uma história, né? Exatamente, coisa que não é do Lula. Não é o caso. Nunca morou, né? E o que acontece? Esse embate aí já tem... são cenas repetidas. Não é a primeira vez que a Flávia Bertier e o Jonathan travam debates relacionados a Lula e Bolsonaro, né? Agora, na minha avaliação, um debate secundário para a Câmara Municipal de São Luís. Não que vez por outro, né, possa se falar de Lula ou Bolsonaro, mas essa não deve ser a tônica principal da Câmara Municipal de São Luís, que já tem uma imagem muito arranhada. Câmara de São Luís, vez por outra, não tem nem sessão. Quando tem, dura sessão relâmpago, não passa de 1 minuto. E tem outros assuntos prementes, mais importantes, para ser colocados na pauta. Tem a votação tem a LOA, tem a votação do orçamento do final do ano,
tem, se eu não me engano, aquela que fala, né, da lei de resíduos, não é? Territorial de São Luís, na verdade. Ou seja, do uso do solo, tem muitas coisas para serem tratadas e debatidas ali na Câmara Municipal de São Luís. E quando se enverbera por essa questão de pauta ideológica, parece que São Luís fica em segundo plano. Os problemas de São Luís ficam em segundo plano. A gente sabe que São Luís até ontem estava passando por uma paralisação de algumas empresas de ônibus. A greve acabou ontem, no final da noite, de algumas empresas, não é? Se precisa debater o transporte público, se precisa cobrar licitação, uma parceria da Câmara com a Prefeitura de São Luís. Ontem a gente falou do passe livre, não foi isso? Isso. Que precisa de uma lei para ser executado o passe livre. Então os vereadores deveriam debater isso na Câmara, não é? Vamos formar uma comissão, vamos debater com a Prefeitura de São Luís, vamos lá onde o prefeito, ou conversar com o líder do prefeito na casa, para ver se a gente possa aí colaborar com essa lei. Mas não, está aí falando de Lula e Bolsonaro, que não deve ser, na minha avaliação, não deve ser o principal assunto. Mesmo a gente vendo aí que o Bolsonaro está preso, não é? Mas isso não deve ser assunto principal da Câmara Municipal de São Luís. Se vocês me permitem, eu quero sugerir aqui 2 projetos muito importantes. Um para o Jonatas e o outro para a Flávia. Aquela ponte lá, a Ponte Sarney, o Jonatas propõe a mudança de nome, Ponte Presidente Zé Sarney, para Ponte Presidente Lula da Silva. Essa ponte aqui, a bandeira Tribuzzi, a Flávia Berthier propõe a mudança de Ponte Bandeira Tribuzzi para Ponte Presidente Jair Bolsonaro. Pronto. É importante, né? Aí é o seguinte, quem for de um lado vai passar por um lado, quem for pelo outro vai passar pelo outro. Porque isso aí, Ricardo, eu estava até pensando o seguinte, não interfere, não influi em nada. Por quê? Isso mais é discurso para os seus pares, para os seus correligionários, sei lá, porque não vai mudar em nada. Ou quem vê um discurso como esse ali na tribuna ou em qualquer parte, não vai mudar o entendimento, porque ali já é paixão cristalizada, é cada um puxando para si, não tem mais o que convencer ninguém do que acha ou que deixa de achar. Olavo, esse negócio de ideologia, paixão ideológica é um negócio tão doido. A Flávia Berthier eu não conheço, mas o Jonathan eu já tive a oportunidade, nós tivemos de entrevistá-lo lá no Expediente Final. É um rapaz muito inteligente, preparado. Aí entra nessa questiúncula aí, negócio de Lula tá preso, Bolsonaro tá solto ou vice-versa. Isso aí é ridículo, ridículo. Eu tenho acompanhado, a Flávia também, ela é bem propositiva, ela é bem movimentada também lá na Câmara e tem mostrado também um trabalho. Ambos são notórios ali, né? Tem um trabalho de destaque, mas essa discussão vai levar a quê? Meu Deus do céu! Deixa eu mandar aqui um alô para quem está com a gente aqui no nosso WhatsApp, o Márcio Cruz. Ô Márcio, valeu, obrigado pela mensagem aqui, ó. Ele disse que lamentável o que ocorreu com o atleta professor Gessé, que foi assassinado ontem por um bandido com diversas passagens do sistema prisional. Ele está falando que está todo mundo profundamente consternado, a polícia tem feito sua parte, embora ainda não seja como quer, e que é preciso mudar as leis rapidamente, né? É isso, aí ele está perguntando aqui a opinião, se quer saber se nossos jornalistas, que a lei não muda mesmo diante de uma enxurrada de crimes cometidos por bandidos reincidentes que o próprio sistema prende e depois solta, né? Infelizmente, Márcio, obrigado pela sua contribuição. Márcio Cruz. Mas deixa eu adiantar aqui a nossa pauta, porque, Ricardo, o MDB mudou a data da convenção estadual e pretende também mudar de presidente aqui no estado. Pois é, Olavo, inicialmente estava marcada a convenção para o dia 27, né, que é na quinta-feira, né, amanhã. Mas aí foi adiada para sexta-feira, dia 28, lá no CEPRAM, aqui na capital. E é mudança sim, viu? O MDB terá novo presidente a partir dessa comissão, o Orleans Brandão, secretário de Assuntos Municipalistas do Estado, e já colocado aí como pré-candidato ao governo do Maranhão, será alçado à condição de presidente do MDB, né? O MDB que é uma das maiores legendas do país, né? Tem história, foi fundamental no processo de redemocratização, foi essencial na discussão da Constituinte, né? Que é essa Constituição que nós temos
de 1988, o MDB, na época ainda era MDB, depois mudou para PMDB, voltou a ser MDB de novo, mas o fato é que é um partido que tem sim história. Agora, além dessa convenção da sexta-feira, agora dia 28, haverá outra, dia 13 de dezembro, essa de caráter mais interno, né? Com apenas os membros do diretório, onde eles vão discutir as diretrizes da pré-campanha, as ações a serem desenvolvidas pelo partido. E a gente vê aí a chamada, é o partido que abriga a deputada federal, né, licenciada, ex-governadora Rosiana Sarney, e é um partido que tem história, tradicionalmente, como você falou, também é do presidente José Sarney. A gente vai acompanhar aí, trazer essas informações sobre essa convenção e esse desenrolar aí da liderança do partido. Agora, falando em eleições de 2026, quem tem demonstrado que pode ceder a uma boa conversa é a vice-governador. Pelo menos foi o que disse em entrevista no interior do estado. Vamos conferir. Olha, para isso só depende de uma única pessoa. Um único ser humano é o governador do estado. O governador do estado ele é o líder do processo político do estado pela natureza do próprio cargo. Então, por estar nessa posição de liderança política de governador, nós dependemos todos das ações dele. Aquela história, a gente dança conforme a música. Então, quem vai definir se vai ter conciliação é o próprio governador. Ele tem que procurar harmonizar o grupo. Afinal de contas, nós o elegemos em 2022 com muito diálogo, com muita perseverança, com muita força. Enquanto ele estava 44 dias hospitalizados, como nós que estávamos no interior do Maranhão, pegando sol, pegando chuva. Quando ele me chamou para ser secretário no meio de uma greve de professores, lá é o Estado. Quando eu assumi o governo, por 69 dias, já como governador, em exercício nesse período todo, nunca pratiquei um ato de deslealdade, sempre cumpri as minhas obrigações constitucionais, legais. Então, assim, eu sempre mostrei que tenho lado, que tenho posição, que tenho lealdade e que cumpro sempre os meus deveres. Então, como não houve nenhum tipo de rompimento por minha parte, de forma nenhuma, eu continuo com a minha prioridade, que é a reeleição do presidente Lula. Parece que a poeira está querendo baixar, John. Ontem a gente falou sobre aquela resolução do PCdoB, que fez um encontro na segunda-feira, o PCdoB estadual, e lá entre as resoluções, entre um dos pontos, fala da possibilidade de repactuação. O PCdoB diz bem claramente, não é? Apesar de dizer que é pouco provável, né? Cada vez menos factível, mas eles falam de repactuação com o governador Cássio Brandão, desde que cumprido os compromissos que foram firmados ali na eleição passada. Bom, dito isto, o que eu vejo? Eu vejo aí que, apesar dos últimos acontecimentos, aqueles áudios que foram divulgados, né, áudios que envolveram aí o próprio ministro Flávio Dino, foram citados o Flávio Dino, que envolveu o Diego Galdino, o Rubens Pereira Júnior, Rubão, o próprio governador e o Marcos Brandão também. Apesar desse episódio, em que se falava até de uma ruptura que não tinha mais jeito, né, que o PCdoB até entregou os cargos à secretaria, entregou, mas o governador não exonerou, né, até agora. Está lá o PCdoB na CECID com os cargos, inclusive com o secretário. Mas dá a entender aí que ainda há uma possibilidade diante daquela conversa que ocorreu com o Lula. O Lula conversou com o Brandão e a gente vê que não é uma ruptura total ainda, não. Tem essa possibilidade assim de uma conversa. É tipo assim, o próprio Camarão deixa bem claro, não, se o governador Cássio Brandão chamar para conversar, a gente pode entrar num acordo. O PCdoB disse a mesma coisa. Então, apesar de ser, na minha avaliação, intangível hoje, mas há a possibilidade ainda de uma repactuação, sim, né, dependendo do que for colocado na mesa. Mas eu só acho o seguinte, não é? Que os dois lados têm que ceder, não é só um lado ceder, na minha avaliação. Eu acho que os dois têm que ceder, porque se deixar do jeito que está, não vai para frente. Eu acho que dá para o lado do genista cederem e dá também para o lado brandonista ceder e pode chegar a um denominador comum. É difícil, a equação complexa, de várias variáveis, de difícil denominador comum, mas não é impossível, não é? Então são falas aí, eu vejo uma forma até de recado, né, do PCdoB, também recado do Camarão, né, dizendo que estão dispostos a dialogar se o governador chamar
ainda tem a possibilidade de conversar, não é? Não é que nem o Hugo Mota está dizendo aí, né, que não quer mais conversa com o Lindenberg Farias, não quer mais conversa com o líder do PL, que não conta mais com ele. Mas, ao contrário do Mota, eu vejo que os comunistas, os dinistas estão dispostos a conversar, porque o tempo está acabando, não é? Vai chegar abril, vai chegar as convenções, como é que fica a situação da turma? Do PCdoB, né, dos dinistas, aí, que precisam se reeleger, vão se concorrer novamente aos cargos, deputado estadual, deputado federal. Então, assim, há essa possibilidade ainda de conversa. E a gente vai acompanhando aí, porque pelo menos do lado de lá dos dinistas ou do outro lado dos brandonistas, tem dos dinistas que até essa conversa já mais amena, né, Ricardo? Mas do lado do governador ainda não tem essa possibilidade de ceder, pelo menos não publicamente, a gente ainda não viu. O que é natural, né? É compreensível até. O governador foi chantageado, foi achincalhado naqueles áudios que vazaram e tal. Tem lá a motivação dele, mas é um homem muito experiente, é um político passado na casca do alho, bom de diálogo. Eu estou com o John. É difícil recompor, mas não é impossível, né? Quando a carroça começa a balançar, as abóboras se acomodam. É o que... Mandar aqui um alô pro Ricardo, aliás, está mandando pro Ricardo aqui, é o Nilson Carneiro. Valeu, Nilson, obrigado pela audiência. Boa noite a todos. Acho que a poeira já assentou, foi por completo. O Zaqueu Lages, lá de Caxias. Opa! Zaqueu. A gente falou aqui da poeira que estava baixando, né, por conta aí eu acho que é por isso, né, que eu falei agora há pouco da poeira que estava baixando em relação aos dois lados aí de brandonistas e dinistas. Agora, ele acha que sim. Lembrei agora depois dessa frase dessa manifestação do PCdoB, dessa manifestação do Camarão, né? O governador recuou um pouco. Só mudou a convenção dia 27 para o dia 28. Foi. Recuou um pouquinho, né? Já recuou, né? Convenção do Orleans, do MDB, né? É isso. Mas tá mantida aí Mas tá mantida a convenção. Mandar aqui um alô para o Joias e a Larissa, lá do Quatrac 5, estão dizendo que é o melhor programa da TV Maranhense. Que honra! Valeu, brigadão aí. Josias e Larissa, lá do Quatrac 5. Elinalva do Vinhais também está com a gente. Elinalva do Vinhais, obrigado, Elinalva. Opa. Quem também está com a gente? Opa, peraí, sai aqui. Rapaz, eu tô entrando no aplicativo, calma aí. Peraí, tô entrando já em outro aqui, porque o negócio vem aqui, a notificação, vai bagunçando a mensagem do povo com calma, rapaz. Ontem tu não leu nenhuma mensagem. Ontem não leu nenhuma. É verdade. Professor Márcio Cruz. Professor, brigadão, viu? Valeu, obrigado. Márcio Cruz, conheço. Valeu. Rapaz, eu trabalhei com o Márcio Cruz, mas não é ele aqui não, é outro Márcio Cruz. Tá. Lá na outra empresa, no Parlamento Estadual tem deputado já anunciando sua jornada rumo à disputa por uma vaga no Senado, Ricardo e John. Quem será essa pessoa que está ali já mirando o Senado, de deputado estadual, deputada, já para o Senado? Mical Damasceno, a gente tem a fala dela aí, né? E com a fala, acho que foi concedida com exclusividade aqui por estar na hora, né? Vamos ver. Para confirmar ao povo do Maranhão, da nossa pré-candidatura ao Senado, a gente está trabalhando isso e acreditando que esse projeto vai dar certo, porque por onde a gente tem passado, a gente roda bastante o Maranhão e a gente tem visto esse espaço aberto para Senado. Existe uma crise de representatividade no Senado Federal e hoje a população tem o poder de escolha. A escolha não pode ser mais feita de porteira fechada, não pode ser escolhido por meia dúzia de pessoas. A força popular é maior do que a força política. É nesse entusiasmo que nós estamos acreditando que a nossa pré-candidatura tem dado certo e que nós vamos cada vez mais avançar, porque cremos que Deus está nesse negócio. Eu fiquei só em dúvida aí que negócio é esse que Deus está, né? Mas assim, falando sério, a Mical precisa ser levada a sério, viu? A Mical, ela se apresenta aí, é o fato novo dessa pré-campanha ao Senado e vocês devem concordar comigo que eu vinha batendo aqui, olha, se essa turma não se juntar, pode abrir o flanco e a direita fazer um senador.
anotem, se fechar uma chapa pesada aí, vai que o Braide decide sair candidato, vai que o Laércio aceita ser candidato a uma vaga do Senado e a Mical sai na outra ponta, meu amigo, isso vai dar... A Mical tem muito rumo de comer a papa. Quem não deve gostar nadinha dessa história é a senadora Elisiane Gama, né? Porque as duas vão ali disputar a mesma raia, que é a raia dos evangélicos. A Mical sempre muito bem com os evangélicos, né? Enquanto que a Elisiane não está essa Brastemp toda. Agora tem um detalhe, se a gente comparar o Laésio com a Mical, a vantagem também é da Mical, no campo da direita, né? A Mical é assumidamente defensora da pauta conservadora, ela é de direita assumida. O Laésio é aquela coisa, né, meio furtacô, meio morna, assim, na política ou você é quente ou é gelado, né? Não dá para ficar morno. A Mical é quente, ela se assume. Está aí um nome que pode dar trabalho, dar o que falar, caso saia candidata. Porque um ouvinte chamava a atenção para a relação muito apertada ali, junta, da Mical com o Palácio dos Leões, né? Ela hoje é muito próxima. E aí como é que fica, né? Se for para uma chapa dos Leões, que vai sair aí à esquerda, né, com o Lula da Silva, como que vai justificar para o eleitorado da direita, né? Se for para a direita, nessa hipotética chapa que eu falei aqui, ou em outra, encabeçada pelo próprio Laésio, como fica a relação com os Leões, né? Vai dar para cortar o cordão umbilical? Essas são questões que a Mical Damasceno precisa resolver, mas é sim uma novidade. É isso aí, ó. E exatamente, terminando agora a nossa resenha, que o bate-papo hoje rendeu, hein? Rendeu. Muito, rapaz, vou te dizer um negócio. Muito assunto para ser discutido, os bastidores da política do Maranhão fervendo e você por dentro dos principais assuntos aqui no nosso Tá Na Hora. Ricardo John, obrigado pela participação de hoje. Até amanhã, boa noite. Boa noite. Até amanhã, a gente fica por aqui, aguarda você a partir das 6h30 aqui no nosso Tá Na Hora. Beijo grande, beijo da família, fica com Deus. Boa noite, até amanhã. Tchau.